Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana, nas Escrituras aqui, nós já acabamos a designação da semana, que era de Joseph Smith, do versículo 1 ao versículo 26. E agora, depois desse estudo, vem uma parte que é chamada Vozes da Restauração, mostrando como nossa família influencia a gente na vida, né? E aí, isso também não foi diferente para Joseph Smith. E aí, ontem nós estudamos sobre Lucy Smith, tá bom? E hoje, são três pessoas que estão falando aqui, né? Era Lucy Smith falando sobre ela, aqui fala sobre William Smith, e também nós vamos ter Joseph Smith falando. Eu até pensei que aqui na parte de William Smith ia falar alguma influência, né, que o próprio William teve como irmão ali de Joseph Smith, mas não é nada disso. O William está falando aqui, na verdade, da mãe dele, tá bom? Mas só para não perder o fim da meada aí, o William Smith, ele é o irmão mais novo de Joseph Smith, tá bom? Ele chega a fazer uma missão, ele é mandado para a missão lá na Pensilvânia, também depois ele faz parte do acampamento de Israel, e ele se torna também um apóstolo na Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então essa é uma das trajetórias aí da vida de William Smith, o irmão mais novo de Joseph Smith. E aqui, então, novamente, a gente vai falar sobre a mãe, né, de Joseph Smith aqui, a mãe de William, tá bom? E mais dessa vez, o próprio William falando sobre a mãe dele, tá bom? Então vamos lá, aqui ele diz assim, ó: minha mãe, que era uma mulher muito devota e bastante preocupada com o bem-estar dos seus filhos, tanto no que diz respeito a esta vida, quanto após ela. Então, interessante, né? A mãe dele era muito preocupada com o bem-estar dos filhos. Tanto se preocupava com as coisas nessa terra, para que seus filhos fossem bem-sucedidos, enfim, mas também preocupada do que seria deles na vida depois dessa, ou seja, com a salvação da sua alma, né? Ó, fez de tudo o que o seu amor de mãe indicou para que buscássemos a salvação de nossa alma, ou conforme o termo usado na época, né? Seguíssemos uma religião. Ela nos incentivou a frequentar reuniões e quase toda a família começou a se interessar por o assunto e a buscar a verdade. Que eu me lembre, sempre orávamos em família. Então aqui, né, William Smith, ele já compartilha que desde quando aqui é desde quando ele se lembra, né? Que a gente, bem pequenininho, bebê, não lembra, mas desde quando ele tem memória aqui, ele sempre viu eles orando em família, a família aqui. Então ele cresceu num lar onde se buscava ao Senhor por meio da oração ali em família, tá bom? Que diz assim: lembro muito bem de meu pai, costumava carregar os óculos no bolso do colete. E nós, os meninos, víamos que quando ele tateava, né, o bolso, né, à procura do óculos, era hora de se preparar para orar. E se não notássemos isso, nossa mãe diria: William, ou seja, qualquer um dos filhos que estivesse negligente na hora ali, ela chamava o nome e dizia: prepare-se para orar. E depois de orar, cantavam um hino, né? Então aqui a gente vê, né, na fala aqui de William Smith, a influência da mãe dele ali, né, que ele sempre se lembrou da mãe dele orando ali, tá bom? Eu também, desde que me entendo por gente, né, de que eu tomei consciência que eu me lembro da minha infância, eu sempre vi minha mãe orando. E eu achava isso muito lindo, né, a fé dela era quase que palpável, né? Eu vendo ela orando ali de joelho, e era lindo ver isso. E eu sempre acompanhei minha mãe. Eu não lembro quando começou isso também, né? Mas eu sempre estava com a minha mãe. Eu era muito colado com ela. Então ela sempre ia na igreja, ela sempre buscou a Deus na vida dela. E eu, companheiro dela ali, né? Eu não desgrudava. Então, onde ela ia. Nós éramos em casa em 9 irmãos, tá bom? E eu sempre estava com ela, né? Ela ia na igreja, eu ia, voltava, estava junto. Eu gostava muito de estar ao lado da minha mãe e eu admirava muito a fé dela.
tá bom? Pelos filhos, a oração, o jeito que ela tinha de conversar com Deus, eu amava, né? As refeições, sempre oração. Então eu também, né, fui muito influenciado pela minha mãe, tá bom? Inclusive em questão religiosa, né? Nós sempre íamos na igreja, sempre buscamos a igreja. Tem um ensinamento, né, de minha mãe que eu acho muito interessante. Eu queria muito, sempre eu queria agradar a minha mãe, mas na minha tenra infância, né, eu querendo ajudar ela quando coloco o leite ali para ferver, é, às vezes, né, não via o leite fervia e entornava, né, para fora ali, aí sujava o fogão, tinha que limpar. Minha mãe não reclamava, né? Era raramente eu ver minha mãe reclamando, ela sempre fazia as coisas, ajudava. E é, uma vez eu peguei já na minha ideia de criança ali, na minha infância, eu falei, eu vou ficar olhando o leite aqui, porque ela colocava o leite, né, para ferver, ia para a sala fazer outra coisa, e eu fiquei ali na cozinha. Eu falei assim, quando começar a ferver, eu vou chamar minha mãe. E aí o leite não vai derramar no fogão, ela não vai precisar limpar o fogão, né? E eu fiquei ali, né? Igual uma coruja de olho grande ali no leite ali para ver se o leite ia ferver, né? E aí quando o leite começou a subir um pouquinho, eu já saí desesperado. Mãe, 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 o leite, o leite, o leite. Eu fui até a sala e aí ela veio correndo ali rápido, né? E desligou ali o leite, né? Aí ela pegou e falou assim para mim: olha aqui, e mostrou a mão, né? A frente e verso assim das mãos. E aí eu fiquei olhando, né? E ainda novo ali, eu muito novinho, eu pensei: que é que você está me mostrando a mão? Não entendi. Ela falou: viu? Não quebrou minha mão eu ter desligado o leite. Eu estava fazendo aquilo para agradar ela, chamar ela para não entornar, mas eu aprendi uma grande lição, né? Que eu poderia ter feito algo a mais, né? Eu poderia simplesmente ter desligado o leite ali, né? Então foi um ensinamento com a minha mãe que eu aprendi de ser proativo, tá bom? Proativo é a pessoa que faz a mais, né? Mais do que, por exemplo, alguém vai lá e pede um remédio. Ah, traz o remédio para mim. Você leva o remédio, mas leva também um copo d'água, né? Já presumindo que a pessoa vai precisar da água para beber o remédio ali. Então, a gente tem que ser proativo, e isso eu aprendi com a minha mãe, né? Ah, no dia eu fiquei morrendo de vergonha, mas aquilo foi uma lição que eu carrego até hoje comigo, né? De ser proativo, de fazer mais. Então foi uma experiência que eu gostei muito de passar com a minha mãe. Bom, eu marquei outra aqui também. Minha mãe, ela criou os filhos sozinha, né? Porque ela, o esposo dela, né, que é o meu padrasto, é o João Claudiano Neto, eu até agradeço e falo dele com muito carinho, porque ele me assumiu como filho. Meu nome é Vanderlei Claudiano, ele que colocou, né, e o nome dele, né, do meu padrasto é João Claudiano Neto, tá bom? Então ele pôs o sobrenome dele em mim, e eu achei isso muito legal, mas eu não tenho na minha mente uma lembrança dele, porque ele morreu muito novo, né? Deu um ataque no coração dele e ele morreu com 40 anos de idade. Gente, o que é 40 anos de idade? Eu vou fazer agora em junho 46 anos. Eu acho que eu vivi pouco ainda, né? Tenho muita coisa ainda para viver, para ver. Quero ver minha filha selando no templo. Tô vivendo grandes realizações, né? De ver minha filha lá na missão também. Então, nossa, e eu tô o quê? Com 45 anos, vou fazer 46 em junho agora. Então, eu acho que eu tenho muito ainda para viver, né? E o meu padrasto, né? Infelizmente, aos 40 anos de idade, ele veio a falecer. Então, minha mãe cuidou, né? Das crianças ali, né? De nós, todos bem pequenininho, tá bom? Então, só quando os mais velhos, né, começaram a trabalhar, que aí as coisas melhoraram mais em casa, né? Eles começaram a ajudar e aí as coisas começaram a fluir um pouco melhor em casa. Mas minha mãe foi uma guerreira, era uma guerreira, né? Eu lembro que ela trabalhava no hospital, ela trabalhava de faxineira no hospital. E, e teve um dia, né, era naquele hospital ali, para quem conhece, aqui no Taboão da Serra, num chamado Family, tá bom? E ela conhecia ali a pessoa do hospital, né, que cuidava das coisas,
E um dia a cozinheira faltou, né? Não sabíamos o motivo, mas ela faltou. E aí o homem estava desesperado lá, como é que ia fazer a refeição para os funcionários e tudo aquilo. E minha mãe lá limpando e falou: Eu posso fazer para você, posso fazer, né? Mas você vai conseguir fazer? Sim, eu posso. Aí ela tirou, né, tacou e colocou o avental de cozinha e fez lá, né? Ela fez um panelão de arroz, ficou soltinho, parecendo farinha ali. E daquele tempo em diante, o homem falou: Não, você não vai trabalhar mais aí na faxina, não. Agora você vai trabalhar aqui, né? Você vai trabalhar na cozinha aqui. Aí eu não sei o motivo, mas a mulher não voltou mais, né? Trabalhar a cozinheira. E minha mãe, né, passou a ser cozinheira ali também. Então foi um grande exemplo para mim. Tem várias coisas que eu lembro da minha mãe, né? Com muito carinho do que ela me ensinou. Então esses sentimentos veio à tona porque estamos falando da mãe de Joseph Smith e como influencia, né? O convívio familiar influencia a gente. E também eu fui influenciado por minha mãe e coisas ótimas, né? Eu tenho para falar, se for ficar falando aqui, vai ter muitas e muitas experiências. Mas uma que me tocou muito, né? Quando eu fui batizado, ela também seguiu no mesmo caminho, foi batizada. Com muita luta e desafios, antes que ela falecesse, ela passou no templo, né? Ela passou no templo, mas não deu tempo de ser selada, tá bom? E aí, então, não deu tempo dela fazer o selamento, porque ela estava indo e vindo no hospital, né? Ela estava mais tempo no hospital do que em casa. Mas, enfim, minha mãe veio a falecer em 2019 e ela, antes dela falecer, ela pediu: Olha, eu quero me selar, você me sela com o João Claudiano Neto, é com ele que eu quero me selar. E a observação da minha mãe foi cumprida, né, o desejo dela. Então eu fui ao templo e fiz o selamento dela, né, com o meu padrasto, João Claudiano Neto. E eu confesso que quando eu saí do templo, depois de ter feito esse selamento, o sentimento foi arrebatador. Eu não sei explicar. Eu sempre pertenci a essa família, mas depois do selamento, né, selamos os dois, e aí eu fui selado aos dois. Quando eu saí do templo, eu estava, sabe, em lágrimas e sentindo assim: eu pertenço a uma família, né? Não sei se eu tinha o sentimento de ser órfão ou não, mas eu não consigo descrever. A partir daquele momento eu senti: agora eu pertenço a uma família, porque eu estava falando de algo, uma família eterna, né? Então foi um sentimento arrebatador para mim. Bom, enfim, né? Essas são as palavras aqui de William Smith falando sobre a mãe dele, tá bom? Então, gratidão a todos vocês por mais um dia, né, de nós estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. Compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Ah, e tem outras pessoas, né, que me chamam de filho hoje em dia. Tem a Fátima Belém, a Aparecida. Eu arrumei muitas mãezinhas, né? Fala: eu tenho idade para ser sua mãe, né? Eu sou sua mãe. E se preocupam comigo, mandam mensagem, tá bom? Eu quero agradecer essas mãezinhas, né? Assim como essas são mãezinhas para mim, né? A Terezinha também. Eu também sou como um pai para outras pessoas também, que às vezes têm a idade maior que eu, mas me considera ali como um pai também, tá bom? Então eu agradeço, né? É bom ter esse sentimento também, tá bom? Ser pai do coração, mãe do coração, que nós sempre possamos abraçar as pessoas, né? Amá-las e assim por diante, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.